Boa noite a todos, graça e paz. Vamos começar nosso estudo hoje, nosso EBD. E eu queria começar com dois textos. Alguém pode ler Mateus 28, 18 a 20? E uma outra pessoa lê 1 Coríntios 11, versículo 26. Mateus 28, 18 a 20. E outra pessoa, 1 Coríntios 11, versículo 26. Quem achou e quiser ler, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. 1 Coríntios 11. Coríntios 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão, 11, 26. Ok, só esses dois versículos. Vamos orar para a gente começar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos abrir a Tua Palavra e entender a doutrina. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude neste momento a compreender, a iniciar falando sobre o batismo e a ceia do Senhor. Algo tão importante para a igreja, algo que muitas igrejas desprezam, desvalorizam e que nós precisamos, de fato, entender, voltar à Escritura, saber o que é o mais correto, como fazer e discutir com a igreja também qual o melhor modo de aplicar essas duas ordenanças para nós. Pedimos ao Pai sua sabedoria, pedimos que o Senhor nos ensine, pedimos que a Tua Palavra possa iluminar nossas mentes para compreendermos essas duas coisas tão importantes. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos começar hoje falando sobre batismo e ceia. E hoje nós falaremos sobre algo geral sobre o batismo e a ceia e um pouco sobre o que é o batismo. E aí na semana que vem, se a gente ainda tiver dúvidas sobre o batismo, a gente volta ou a gente continua falando sobre o que é ceia. Então vão ser duas EBDs falando sobre esse assunto, ok? Qual é a importância, queria que vocês me respondessem, qual a importância do batismo e da ceia na igreja? Algo que vem na sua cabeça aí. Qual a importância do batismo e da ceia na igreja? Testemunhar a fé de forma assim, externalizar a fé, porque as pessoas veem o batismo, Ok. né? E as pessoas também veem os irmãos que são batizados participando da ceia, né? E testemunhando, relembrando a volta de Cristo. Ok, então primeiramente é um testemunho, né? Primeiramente é um testemunho para os de fora. O que mais? Qual a importância do batismo e da ceia? Primeiro que elas são uma ordenança. Ok. A importância delas é justamente porque é uma ordenança de Cristo, a parte dessa premissa que a gente deve fazer, porque Cristo ordena que façamos assim, façamos. E a segunda é que a gente falou. Ok. Alguém mais? Então, primeiramente é um testemunho, segundo é uma ordenança de Cristo. Então, por isso que é importante para a igreja. O que mais? Qual a importância do batismo e a ceia para uma igreja? Mas sempre precisa ter comunhão com o nosso Senhor. O batismo, ele é uma coisa do nosso Senhor para a pessoa levar em frente a palavra do Senhor, crer no Deus que Ele é,
Ok. Tanto o batismo e tanto a ceia. Os dois juntos. Ok. Isso é uma coisa importante, que às vezes a gente separa, né? São duas coisas distintas, o batismo e a ceia? São. A gente vai ver isso. Mas praticamente eles têm quase que o mesmo significado, que é o que a gente vai ver, que é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Uma memória, que é o que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Quais são os erros que muitas igrejas por aí cometem com o batismo e com a ceia? Já viu algum erro que você poderia falar assim, rapaz, já aconteceu isso em algum lugar que eu vi na internet, ou ouvi dizer? Teve muitos erros que você presenciou. Eu não estou falando do modo, se é por imersão ou se é por aspersão. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas no sentido de erros da igreja quanto a essa ordenança especial. Quais são alguns erros que vocês já presenciaram, ou já viram, ou já perceberam em algumas igrejas? Ok, demorar para fazer ceia. O que isso quer dizer com isso? Da igreja ter poucas ceias durante o ano, seria isso? Tá. Eu já escutei de um pastor aqui no Piauí, que disse que ele só faz a ceia uma vez por ano, e quando a igreja está passando por brigas entre os irmãos, e aí ele faz a ceia para que os irmãos se arrependam e peçam perdão um para o outro. E ele diz que se a gente fizer ceia todo mês, vai ficar muito repetido e a gente vai não se importar com a ceia, né? Então por isso que ele faz uma vez por ano. Ok, então demora muito fazer ceia, muitas vezes fazem isso. O que mais? Quais são alguns outros erros? Tem igreja que no local, e lá sempre já aconteceu com a parente minha, com a irmã, que ela não era nem cristã, mas levaram ela e foram dar ceia para ela. Ok, então dá ceia para pessoas que não são cristãs. Exatamente, não foi só para uma não. Ok. O que mais também, referente ao batismo, já viram isso também? Tem igrejas que fazem o convite no dia do batismo, faz o convite assim, quem quer se batizar, vem aqui à frente que a gente batiza você. Em muitas igrejas é assim também, né? Eu batizava essas pessoas também, cheguei, eu batizei ele fora, batizei as pessoas, porque nunca tinha participado do curso para saber o que é a palavra do Senhor. Para ele está tudo bem, está tudo bom. Eu discordo já desse ponto de vista, porque um estudo necessariamente não deixa apto uma pessoa para o batismo. Como é? Eu discordo já um pouco nesse ponto de vista, porque o estudo ele não deixa apto uma pessoa para o batismo. A pessoa pode muito bem fazer um estudo, não ser uma cristã de verdade e ser batizado. Mas é importante o estudo antes do batismo? Sim. Eu acredito que é importante. Mas o único requisito para o batismo é crer em Cristo Jesus. Sim. Uma pessoa vai em casa como esse aí, que vai se batizar, não sabe nem qual é o significado do batismo. Justamente. Então vamos lá. É justamente sobre esses pontos que a gente vai colocar aqui e a gente vai explicar rapidamente o que é o batismo e a ceia de modo geral e tentar entrar no que é o batismo de forma específica na semana que vem, o que é a ceia, ok? Vamos então para o nosso primeiro ponto da Confissão de Fé, capítulo 28, tá? Capítulo 28. Mandei aí no grupo. Tá aberto, né? Amor, vê se está aberto. Vamos lá então. O batismo, vamos lá, primeiro ponto. O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de positiva e soberana instituição, nomeados pelo Senhor Jesus, o único legislador, para serem continuadas em sua igreja até o fim do mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o batismo e a ceia, elas são ordenanças, são mandamentos. Não é uma opção da igreja. Não é algo que a igreja faz porque quer ou não. Não é porque o pastor gosta de ceia e gosta de batismo, ele faz da forma como ele quer.
O batismo e a ceia são ordenanças, é uma regra. A igreja ela precisa batizar pessoas e ela precisa ceiar com a igreja. Precisa ter essas duas coisas. Qual a frequência disso? A gente vai ver isso mais pra frente, mas a frequência também é a igreja quem determina. Mas a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, que a Bíblia fala sobre a frequência. Mas o primeiro ponto que nós devemos entender é que não é uma opção, não é uma dica. Jesus não falou assim, olha, se vocês quiserem, façam uma ceia, para que vocês possam ter um momento de comunhão com a igreja, e para que vocês possam se lembrar do meu corpo. Não é uma opção, não é uma dica, não é uma ideia, é uma ordenança. Olha, se vocês quiserem, batizem uma pessoa sobre as águas, porque é legal, é interessante para ela contar o seu testemunho para a igreja. Não é isso, são ordenanças. Então a questão do batismo, a pessoa que se converte, ou que é convertida por Deus, ela é obrigada a batizar. Ela precisa ser batizada. Se a pessoa falar assim, mas eu não quero, mas eu tenho medo, mas para mim isso não tem valor, ela precisa entender que isso é uma regra, isso é uma lei, isso é um mandamento de Cristo Jesus para todo crente. Não só o batismo, mas a ceia também é também uma ordenança para o crente. Tem crente que eu já vi, muitos que diziam assim, eu não vou ceiar esse domingo porque eu tenho pecados que eu preciso resolver. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente entrar em ceia. Não, porque... E aí todo domingo, aí passa mês, e a pessoa não ceia porque ela tem medo de ser amaldiçoada por Deus, como a gente vai ver lá em 1 Coríntios 11, na semana que vem. E aí por isso ela prefere não ceiar. Não, eu prefiro não ceiar, porque vai que eu sou amaldiçoada por Deus. Então eu prefiro nem ser abençoado, nem amaldiçoado, então eu não vou ceiar, porque eu prefiro não me arriscar. Tem gente que pensa assim, mas é uma ordenança, é uma lei para a igreja e para o indivíduo, para o cristão. É isso que a gente precisa entender, primeiramente. Então, Mateus 28, como a gente já leu, ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma regra que nós, como cristãos, devemos batizar pessoas. A igreja precisa batizar pessoas. E aí, consequentemente, entra o discipulado, que é ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E 1 Coríntios 11 também diz, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, sempre nós devemos ceiar. E aí a gente vai falar sobre a frequência na semana que vem. Mas essa é a primeiro ponto aqui que nós devemos colocar na nossa mente, que não é uma opção da igreja. Não é uma opção da igreja. A igreja não pode falar assim, nós ceiamos do jeito que dá, ou então não vamos nem fazer ceia, porque pode ser um constrangimento para as pessoas. Ou então, não, a gente não batiza pessoas, a gente prefere nem batizar, porque isso não tem tanta importância. Não, é uma regra, é um mandamento. Segundo ponto, essas santas ordenanças devem ser administradas somente por aqueles que são qualificados e para isso chamados de acordo com o comissionamento de Cristo. 1 Coríntios 4:1, alguém pode ler? 1 Coríntios 4:1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ok. O que esse ponto está trazendo, e aqui eu entro numa pequena discordância sobre o que ele está colocando aqui. Qual que é a ideia? O que ele está colocando? Quem deve batizar e quem deve administrar a ceia, fazer a ceia com a igreja? O que ele está colocando aqui, que são aqueles que são qualificados e chamados para isso, para o ministério.
esses é quem devem fazer a ceia, administrar a ceia, ser responsável pela ceia, e esses são aqueles que devem batizar as pessoas, ou seja, os pastores ou os presbíteros da igreja. Pode ser um presbítero leigo, mas tem que ser um presbítero. Aonde entra o meu ponto de discordância aqui? Entra nas cláusulas de exceção e em um acréscimo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu não vejo claramente a Escritura dizendo que somente quem deve administrar a ceia e o batismo é o presbítero. Isso você nunca vai, não tem um texto da Bíblia que diz sobre isso. No entanto, eles são autoridade na igreja. São autoridade para o ensino da pregação e são autoridade na administração em dar também a ceia e o batismo. Aonde eu entro na cláusula de exceção? Que é no caso de não ter um pastor. Se a igreja não tem um pastor, ela automaticamente precisa nomear um homem como aquele responsável por aquele local. Se tiver um homem responsável por esta igreja, aquele que muita igreja chama de dirigente, para mim, ele está apto para ministrar a ceia e o batismo, desde que ele também, de preferência, esteja debaixo de um pastor. Então, o ideal seria estar debaixo de um pastor, aquele pastor ser aquele responsável para ministrar a ceia e o batismo, habilitando aquela pessoa como um líder da igreja, ele poder fazer essas duas coisas. Essa seria a cláusula de exceção. Não tendo um líder, não tendo alguém à frente da igreja, o ideal seria chamar um outro pastor, desde que seja um pastor, por exemplo, no caso de vocês, o pastor Ramiro, que estava ali, chamar ele para poder fazer essas duas coisas. O ideal seria esse. Não tem o pastor Ramiro, não tem essa possibilidade, então faça com algum líder responsável da igreja nesse sentido. Quanto ao batismo, tá? Nós estamos no meio da África, não tem um pastor, não tem um responsável, não tem um líder, e aí o que a gente faz? A gente pode batizar? O ideal seria que tivesse, mas nessas cláusulas de exceção, nessas exceções, a gente pode aplicar no sentido de que todo irmão, ele é cristão, ele pode batizar em nome de Cristo Jesus. E aonde eu entro no acréscimo aqui? Aonde eu entro no acréscimo? Eu creio que todo batismo... Vou passar essa moto aí. Isso aqui vem alto. Vamos lá. Aonde eu entro no meu acréscimo aqui? Eu creio que o ideal para entrar na água do batismo, o ideal seria que não só entrasse o pastor, mas também aquele que discipulou aquela pessoa. Então, por exemplo, imagine se o Caio discipulou algum irmão aqui da igreja para ser batizado. Ele fez todo o processo, ele acompanhou, ele discipulou, ele fez tudo isso. Eu creio que eu posso convidar o Caio para, junto comigo, com o pastor, fazer o batismo daquela pessoa. Eu e mais o líder daquela pessoa, o discipulador daquela pessoa, batizando junto. Se não tivesse eu, seria então aquele responsável por fazer o discipulado com aquela pessoa. E aí estaria então fazendo discipulado. Mas isso são exceções, ok? Diga. Então, é o que eu estou dizendo. O ideal é que seja o líder da igreja. Por quê? Porque ele é o responsável pela igreja, pela administração do ensino, né? Agora, não tendo, ou então ele chamando uma pessoa para estar junto com ele. Normalmente, quando a gente fez batismo, tanto em Piripiri, tanto lá em Atibaia, a gente convidava aquela pessoa que fez discipulado com ela. E ela está ali junto comigo, autenticando, dizendo assim, olha, eu acompanhei ela, eu fiz discipulado com ela, e eu garanto para vocês que ela confessou a Cristo. Porque muitas vezes o pastor não acompanhou direito. Ele não pode dizer 100% se aquela pessoa é cristã. Não que a gente possa dizer.
mas dizer assim, não, realmente eu acompanhei, ela confessou a Cristo. E aquele discipulador está ali do lado acompanhando e pode dizer, não, realmente eu discipulei e eu posso confirmar e eu estou aqui autenticando junto do pastor para fazer esse batismo, ok? Então essas seriam as duas sessões, esses dois acréscimos que eu acrescentaria nesse ponto aqui do segundo ponto. Mas tudo isso debaixo de um pastor, tudo isso debaixo da igreja. Um outro ponto importante aqui também. Eu posso, eu estou fazendo discipulado com alguém, estou fazendo discipulado com alguma pessoa, assim, um irmão da igreja, tipo a Priscila está fazendo discipulado com a Maria, vamos fazer um nome aqui qualquer, está fazendo discipulado com a Maria. E aí, de repente, a Maria chegou e falou assim, olha, eu quero me batizar. E aí a Priscila olha para ela e fala assim, tá bom, vamos numa piscina, eu e você, e a gente faz lá seu batismo, e pronto, está batizado. Ela pode fazer isso? Tá certo? Eu acho que não. Não tem nenhuma proibição. Exemplo disso é de Filipe. E para a pessoa, eu digo por mim que eu passei 2 semanas com a igreja, foi verdade, para ser batizado. Eu falava o Senhor. Aí uma pessoa vinha diretamente sem ter conhecimento, para falar que eu quero te batizar, e eu fico batizado. Ok. O Caio colocou um ponto aqui. Eu ainda não terminei. O que o relato bíblico fala? Que o eunuco, lendo, não conhece, não entende, chega o Filipe e pergunta, né? Entende o que lê, enfim, prega o evangelho, ele crê. E a pergunta que ele faz, o que me impede de ser batizado? Qual é a resposta do Filipe? Nada. Nada. Então, nesse caso aí, qual é o impedimento dela? Se ela crê em Cristo, se ela tem a plena consciência de que Cristo é salvo, qual seria o impedimento para ela? Nenhum. Eu esperava que achasse na vontade dela assim, e não eu não. Então, é isso que deu a entender do exemplo. Se ela manifestou a vontade e crê em Cristo e quer se batizar, qual é o impedimento que existe? Ok, então vamos lá. Eu imaginei que a gente ia chegar nesse ponto. Deixa eu ver só se ele vai falar aqui sobre isso, senão eu deixo para o final. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse ponto para o final, para a gente ver primeiro sobre o que é batismo, para depois a gente falar sobre Atos 8, tá bom? Atos 8, 26. Ok? E aí eu respondo sobre isso. Vamos lá então. O que é o batismo? O batismo, primeiro ponto, o batismo ele é uma ordenança do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, e da sua consagração a Deus através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Ok? Isso é o batismo. Então vamos ponto por ponto aqui. Primeiro, é uma ordenança, a gente já viu. Quem instituiu o batismo? Foi a igreja? Foi a igreja do primeiro século que falou assim, não, nós, a partir de agora, vamos fazer o batismo. Quem que instituiu? Foi Cristo Jesus. Ok? Então é o próprio Cristo quem instituiu o batismo. É Ele quem disse para batizar. Tá? Sendo então uma pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Deus. Então ela está dizendo, primeiramente, eu tenho um símbolo, eu tenho um pacto com o Senhor. Eu estou fazendo um pacto com Deus. É um símbolo de uma aliança, de uma comunhão. Eu estou aqui professando a minha fé, confessando que eu sou cristão e fazendo um pacto com Deus. Não é um pacto bom, não é um pacto ruim, essa palavra dá até medo, né? Um pacto bom no sentido de que eu agora confesso, a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, é um símbolo da minha comunhão com Deus, da morte de Cristo Jesus e da sua ressurreição em minha vida. Então, é um símbolo da minha união com Ele, da minha união com Deus
e da remissão dos meus pecados, de Cristo ter redimido os meus pecados, e da minha consagração a Deus. Ou seja, no batismo, eu estou dizendo, eu me consagro ao Senhor. Agora, essa palavra consagrar é separar a Deus. Então, eu estou separando a minha vida a Deus. Eu não vou mais viver para o mundo, mas eu vou viver para Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, para viver e andar em novidade de vida. Ou seja, eu deixo o velho homem, a partir de agora eu deixo o velho homem e eu confesso a Cristo e vou viver uma novidade de vida. Mas a gente já não faz isso quando eu entrego a minha vida a Cristo Jesus? Sim ou não? Quando eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, no dia da minha conversão, se é que teve um dia especial, eu faço tudo isso. Para que então que serve uma classe de batismo? Sim, mas a primeira pergunta, para que serve uma classe de batismo? Para que eu vou então estudar, gastar um tempo numa classe de batismo para poder ser batizado? Sendo que na minha conversão, eu já confessei tudo isso aqui. Eu não posso, naquele momento da minha conversão, ser batizado? Ok. O primeiro ponto que eu entro na questão do etíope, aqui, que Filipe batizou, é que muitas pessoas utilizam no sentido assim, não, eu posso simplesmente conversar com aquela pessoa em 30 minutos, explicar o evangelho para ela se converter e a gente batizar logo ali na esquina. Qual que é a diferença do etíope? O que o etíope estava fazendo antes de Filipe chegar? Então, o que ele já tinha um conhecimento prévio. Ele já conhecia as Escrituras. Ele estava lendo Isaías. O que Filipe fez foi acrescentar e explicar. Isso que você está lendo fala sobre Cristo. Quanto tempo Filipe gastou com o etíope? A gente não sabe. Mas para explicar tudo sobre Cristo no Antigo Testamento, não foi questão de 5 minutos. Não foi questão de 10 minutos. Foi um tempo longo. Foi algo longo. O que fez o Filipe julgar para que o etíope fosse batizado naquele momento? Como que ele julgou? Não, você pode ser batizado. Qual foi o julgamento de Filipe? Teu interesse, né? Você pergunta, tem que me impede. Eu quero isso. Não só o interesse, mas o primeiro ponto aqui é que a gente tem que lembrar na história aqui, tudo que acontece em Atos, eu já vou adiantar a resposta, né? Tudo que acontece em Atos, ele não pode ser normativo para a igreja. Porque muitas coisas que acontecem em Atos é o tempo que o Espírito Santo estava guiando os apóstolos de uma maneira especial para fazer coisas que talvez o Espírito Santo não faça com a gente hoje. Agora, se um anjo aparecer para você e falar assim, Caio, vá para o sul, para a estrada deserta, desce entre Cocal e Piracuruca, e aí você vai encontrar uma pessoa assim, você vai encontrar com ela, vai explicar para ela tudo isso. Ok, se o Espírito Santo chegar para você, beleza, vai lá e faz. Mesmo, mas na igreja tem uma classe de batismo assim. Não, mas o Espírito Santo colocou no seu coração e de fato ele falou com o anjo, cara, vai lá e faz. A possibilidade disso acontecer, probabilidade disso acontecer é pouca, mas pode ser que aconteça. E você tem que obedecer primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Agora, como que Filipe validou o batismo do etíope? Porque ele entendeu que, de fato, esse etíope, esse eunuco, ele era um cristão. Ele tinha entendido aquilo que Filipe entendeu. Então, o que julga, qual que é o nosso julgamento diante se eu posso batizar aquela pessoa ou não? Como que eu julgo isso? Se aquela pessoa entendeu. Aquela pessoa entendeu o Evangelho?
Aquela pessoa entendeu quem é Cristo Jesus? Aquela pessoa entendeu verdadeiramente quem é Cristo, o que Cristo Jesus fez por ela, que morreu, que se entregou na cruz, que é um símbolo da comunhão com a gente, que é a morte, a ressurreição de Cristo Jesus? Ela entendeu completamente isso? Sim, entendeu. Quanto tempo isso pode levar? Isso pode levar um dia, isso pode levar uma semana, isso pode levar meses, isso pode levar anos. Como que a gente julga? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas a ela. Se de fato ela entendeu o que é ou não. Então, eu não posso simplesmente olhar para a história de Filipe e falar assim, não, mas Filipe foi lá e fez. Ok, mas Filipe julgou pelo Espírito Santo que ele de fato era um cristão e batizou. Pode ser que isso aconteça com a gente? Pode. Qual a probabilidade de uma pessoa entender tudo em um dia? Pouca. Mas pode ser que aconteça. Agora, por que a gente faz uma classe de batismo e demora, às vezes, 2 meses, 3 meses ou 6 meses? Para a gente autenticar se de fato a pessoa entendeu o Evangelho ou não. Ver se a pessoa realmente entendeu aquilo que nós estamos explicando. Pode ser que demore um dia? Pode ser que a pessoa entenda tudo. Mas ainda assim, a gente pode caminhar um pouco mais. Mas o que o Caio falou de fato é verdade. O que impede? Nada. Nada. Não impede nada de eu batizar uma pessoa no dia seguinte da conversão dela ou no mesmo dia da conversão dela. Nada impede. Eu posso fazer isso? Depende. A gente tem alguns riscos quanto a isso. Qual é o melhor? O melhor é a gente talvez fazer uma classe. Diga, Caio. Eu acrescentaria um pouco também essa resposta, a questão de que são tempos diferentes. Naquele período, principalmente da igreja primitiva, para você ser um cristão, não era a coisa mais fácil do mundo. Sim. Era a coisa talvez mais difícil que você pudesse fazer, porque você ia ter que provavelmente abandonar a sua família, você ia ser perseguido, você ia ser ameaçado de morte, podendo ser preso. Então era algo bem complexo. Então, quem realmente era cristão já se evidenciava pelo próprio confessar. Diferente de hoje. Não que a pessoa que confessa a Cristo publicamente realmente não seja salva, mas porque tem uma maior facilidade. Eu simplesmente chego. A gente tem exemplos aí de pessoas na mídia que chega período de política, eu amo a Cristo, não sei o quê. Mas que você vai ver, a vida é totalmente diferente daquilo que ela fala, daquilo que ela professa. Então tem essa facilidade. Eu não sou contra o estudo, né? Mas é porque de fato não existe esse impedimento. A Bíblia em nenhum momento ela coloca um impedimento, a não ser que ela creia plenamente em Cristo e tenha a consciência de que Cristo é seu Salvador e de que ela não quer mais o mundo. Mas de que hoje é bem mais complexo você olhar para uma pessoa e dizer assim, realmente ela é cristã. Porque como Cristo fala, pelos frutos vocês conhecerão. Uma ordenança até para que a gente possa julgar o nosso irmão, se aquilo, ele realmente é cristão, porque os frutos dele demonstram isso. Justamente. Só que existem pessoas, no caso do jogo de trigo, que muitas vezes vão estar no meio da gente, mas nunca fizeram parte. Vai ter pessoas que realmente não têm fruto nenhum de cristão, mas que só professam pela boca. Então, diria que é quase como uma segregação de fato de quem realmente confessa a Cristo e daquele que não confessa. Porque no decorrer, a pessoa que está aplicando, ela vai perceber, realmente, ele não é um cristão porque ele demonstra tal coisa, a vida dele não demonstra ser um cristão, ou muitas vezes a pessoa realmente tem dúvida se ela crê ou não, aí é melhor ser trabalhado um pouco mais a respeito daquilo, para que ela não simplesmente venha se batizar por se batizar. Justamente. Então é um pouco mais complexo no dia Justamente. E a questão não o que o Caio falou no começo é verdade. O que impede? Nada. Nada impede. O caso de Filipe é um exemplo para isso. No entanto, eu não posso usar o exemplo de Filipe para dizer assim, então já que Filipe fez, então vamos fazer isso na igreja também. Amanhã a gente evangeliza, a pessoa se converte, e aí na terça-feira a gente batiza. Bora fazer isso? Qual é o problema disso? A gente comete muitos riscos. Fazendo isso, a gente comete muitos riscos. Por que comete muitos riscos? Porque pode ser que a pessoa foi naquele momento... Pode ser que aquela pessoa foi naquele momento impulsionada a isso, no sentido de que, não, vamos lá e tal, não sei o quê,
Não, eu quero batizar e tal. E aí quando você vai começar a perguntar sobre a fé dela, talvez ela não entendeu por completo. Como eu disse, qual era a diferença de Filipe? Filipe conhecia a palavra previamente. Ele já lia a palavra. Era uma pessoa que conhecia, pelo menos o Antigo Testamento. Então era uma pessoa que tinha esse conhecimento. Quando, o etíope, né? Não o Filipe, o etíope. Quando o Filipe explicou o evangelho para ele, tudo ficou claro. E o Espírito Santo agiu naquele momento para que ele pudesse abrir os olhos, abrir a mente e entender por completo. Então, porque agora é uma regra, a pessoa tem que fazer a classe de batismo? Não, não é uma regra. A gente não vai encontrar em nenhum lugar a Escritura como uma regra. Não faça uma classe de batismo. Mas é o ideal para evitarmos problemas maiores. Como em muitas igrejas, de muitos pastores amigos meus, que foram nessa onda de batizar pessoas tendo um encontro só. Então a pessoa se converteu, tem um encontro para explicar o evangelho, na outra semana já batiza. Já aconteceu, começou a entrar muitas heresias na igreja, muitas pessoas que não sabiam o que era o evangelho, não sabiam o que era a doutrina cristã, e começaram a falar um monte de coisa, um monte de heresia na igreja. Então, para evitar isso, nós hoje fazemos dessa maneira. Mas isso não é algo novo. Tem indícios de que lá no primeiro século, a igreja primitiva já começava a fazer melhor essa seleção de educar, que foi da onde surgiu o que nós conhecemos como catecismo. O catecismo é justamente isso. É você ensinar, catequizar as pessoas antes do seu batismo. Então, catequizar para que ela entenda o evangelho. Entendeu? Entendi. Qual era a média do catecismo? Ele era 54 perguntas, normalmente. 55, 54 perguntas. Mais 50. E a pessoa tinha que ler as 50 perguntas, entender e responder. Não, realmente eu creio nessas 50 perguntas e respostas. Eu creio nisso. Ok, você crê nisso? Sim, pode ser batizado. Ah, não creio, tenho dúvidas ainda. Ok, então espera mais um pouco e a gente explica um pouco mais. Então essa é a diferença, ok? Segundo ponto, então. Quem pode ser batizado? Aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus, fé e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo são os únicos sujeitos apropriados desta ordenança. Quem pode ser batizado? A pessoa que professa que está arrependida dos seus pecados e que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Ela confessa isso com fé e obediência a Cristo Jesus. Essa pessoa, confessando isso, ela é apropriada para ser batizada. Qual que é o costume das igrejas, principalmente as igrejas batistas, né? O costume das igrejas batistas? Depois de uma classe de batismo, nós fazemos a profissão de fé. Não é uma profissão a profissão da pessoa, né? Mas ela está professando a sua fé. O que geralmente a gente faz na profissão de fé? A pessoa simplesmente conta o seu testemunho de como que Cristo a encontrou, de como que Cristo salvou a sua vida. E depois ela confessar e dizer como Cristo salvou a sua vida, abre para os irmãos algumas perguntas, e eles dizem, olha, quem é Cristo Jesus para você? Aí a pessoa diz, não, que Jesus é isso, isso, isso. Olha, como que você se arrependeu dos seus pecados? E ela vai lá e confessa. E pode ser que nessas perguntas, talvez elas digam coisas que não são adequadas para um cristão. E aí, já vi em muitas igrejas dizer, olha, tudo bem, as suas respostas foram boas, mas eu acho que você precisa entender um pouco mais. Então, hoje você não vai ser batizado, na semana que vem não vai ser batizado, geralmente uma semana antes, para que você possa entender esses pontos que falharam, para que você possa entender melhor e, de fato, batizar como deve ser feito. Entra um ponto importante aqui também, que quem deve ser batizado, e aqui diferencia sobre o que é uma igreja batista, porque nós somos chamados de batistas não só pelo batismo por imersão, que nós acreditamos nisso, mas também porque somos credobatistas. O que é um credobatista? Me explica aí alguém. O que é um credobatista? Ele só pode ser batizado se ele
Ok? Crer para ser batizado, que é a diferença justamente dos pedobatistas. Muito bom. Criança, né, que ali já é o divisão, os aliancistas, outros de Eucaristia, que batizam crianças. Eu sou aliancista também, mas tudo bem. A partir, mas não a visão presbiteriana, né? Não sei. Mas batizam a partir já do nascimento. Sim. Não importa a idade, batizam a partir do nascimento. A diferença entre o credo batista e o pedobatista é porque esse nome credo vem de crer. Então, o que é um credo batista? Não é o credo no sentido de, eita, credo, né? Credo das pessoas. Mas é o credo, porque ela creu e foi batizada. Então, o que os batistas acreditam? Para a pessoa ser batizada, ela precisa crer e depois ela pode ser batizada. Para os presbiterianos, com todo respeito aos nossos irmãos presbiterianos, eles são pedobatistas. Então, eles batizam crianças que são filhos de cristãos. Eles batizam essas crianças para que um dia ela creia em Cristo. Nós não fazemos isso. Nós batistas não batizamos crianças. Agora, os presbiterianos, apesar de serem credobatistas, pedobatistas, também são credobatistas quando essa pessoa não foi batizada quando criança, porque ela não tinha pais cristãos. Ela só é batizada quando criança, quando ela tem pais cristãos. Quando ela não tem pais cristãos, então eles batizam depois que ela se tornou adulta, ou adolescente, e confessa Cristo, e aí ela pode ser batizada. Então essa é a diferença deles para nós. Nós batistas não batizamos crianças, e nós só batizamos pessoas que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós podemos batizar crianças, não bebês, mas podemos batizar crianças? Sim ou não? Desde que elas tenham consciência do que estão crendo, Ok. nenhum problema. Então, justamente, desde que a criança tenha plena consciência do que ela está crendo, sim. Então, que idade que a gente pode batizar uma criança? Que idade que a gente pode... é 7, é 8, é 10, é 14, como muitas vezes colocam, que é a partir dos 14, a partir dos 12. Que idade que a gente pode colocar, que a gente pode batizar a criança? A gente não vê. Na Escritura a gente não tem nenhuma determinação. Só batizem os maiores de idade. A gente não vê nenhuma determinação para isso. Mas a criança ela tem que chegar diante da igreja e falar: eu confesso a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu entendo plenamente o que isso significa e eu quero me batizar por causa disso. Se a igreja entender como válido, não, realmente, essa pessoa crê. Eu fiz isso, não. Eu morri pra dizer só pra 2 pessoas. Ok. Mas eu disse, né? Justamente pros líderes, né? Aí, Mas você cria. sim, eu queria mesmo. Não, você cria em Cristo. Ok. E eu queria me batizar justamente por conta disso. Aí eu abandonei tudo que eu vivia antes, tudo que eu vivia antes, né? Uhum. E aí eu falei para aquelas pessoas, né? Que eram líderes. E eu queria me batizar, eu tinha o desejo de me batizar. Eu tinha falado com a minha família também, mas para a igreja católica e tudo. Mas na frente da igreja, quem disseram foram eles. Eu já tinha manifestado o desejo. Ok. Foi falando. Eu não concordo. Eu sou cristão, mas não posso batizar uma criança, não. Uhum. Porque Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, foi batizado criança, e foi consagrado. 8 de idade. Uhum. E foi se batizar lá, estava completamente de maior. Uhum. E aí, É. porque criança não sabe o que significa a palavra do Senhor. O batismo de Jesus, a gente tem que lembrar que ele é um batismo diferente do nosso, tá? O batismo de Jesus, ele não é o batismo de arrependimento e conversão dos pecados, porque Jesus não precisa se arrepender e nem se converter dos seus pecados. O batismo de Jesus ali, ele era um batismo no sentido de autenticar que ele é o Filho de Deus.
Então, por isso que é diferente do nosso batismo. No entanto, é um exemplo, sim, a ser seguido no exemplo de total consciência. Mas aquele batismo possivelmente foi com 30 anos de idade. Então, a gente não pode esperar uma pessoa completar os 30 anos para poder batizar. Mas o princípio de que ela precisa ter plena consciência, ela precisa entender. Então, tem crianças que a gente olha para a criança e fala assim, não, ela tem plena consciência. Plena consciência. Eu já vi criança de 10, 11 anos de idade que era mais crente que eu. Lia a palavra de Deus todos os dias, orava todos os dias e era convicta disso. Ok, vamos batizar. Agora, a gente pode esperar ela completar 12, 13, 14 anos? Podemos. É melhor esperar? Talvez. Talvez seja melhor esperar. É uma regra? Não, a gente não vê como regra. Mas a gente vê como um princípio de que ela precisa ter plena consciência daquilo que ela confessa. Diga, Caio. Essa é uma dúvida que eu sempre tive a falar. Não é nem de saber a resposta, mas de ser induzido a uma resposta. Se a mulher tem que ter a capacidade de entender e a capacidade de crer, sugestão de até talvez não seja a pergunta. No caso dos deficientes, tem problemas psicológicos, psiquiátricos, tem uma certa limitação da compreensão da realidade. Uhum. Como que faz em relação a eles? Legal. A pergunta do Caio é como que faz a questão dos deficientes, né? Porque se ela precisa ter convicção, como que faz com o deficiente? Tem um exemplo que o Davi Merck Jr., quando ele esteve aqui no Piauí, a gente estava conversando sobre isso. Tem um garoto lá da igreja que ele é deficiente. Não sei bem qual que é a deficiência dele, mas assim, desde que eu me conheço por criança, ele já estava na igreja e era mais velho do que eu. Hoje deve ter uns 35 anos, talvez. E ele é cadeirante e totalmente daquele tipo de deficiência que não fala e somente responde com gestos ou com a reação do corpo. Então não fala, só balbucia nesse sentido e tem as mãos tortas e tudo mais. E aí qual que foi? A PIBA demorou muito tempo para poder entender o que faz num caso como esse. Muito tempo. Tanto é que ele foi batizado agora só com 35 anos, mais ou menos. Acho que é os 30 anos, alguma coisa assim. Você não falha a memória, né? Se é a mesma pessoa que eu estou pensando. Talvez foi antes. Mas qual que foi o que eles pensaram sobre isso? Mesmo com deficiência, quando a gente fala sobre Jesus para aquela pessoa, qual que é a reação do seu corpo? Qual que é a reação dela? É uma reação neutra, no sentido de que, não estou nem aí com isso. Quando é tocado um louvor, qual que é a reação dela? Quando aquela pessoa está na igreja, qual que é a reação? Parece que há uma manifestação do Espírito na vida daquele deficiente. Mesmo sendo deficiente, sim, parece. Então, por exemplo, esse deficiente, né? Ele, toda vez que tocava o louvor, ele batia palma. Toda vez que toca uma música cristã na igreja, ele bate palma. E bate assim, tipo, todo feliz e contente e alegre. E quando eles começaram a perguntar sobre Cristo Jesus, fizeram entrevista com ele respondia com o próprio corpo com felicidade sobre Jesus. Não era uma coisa neutra. Então, avaliando isso, mesmo que ele não pudesse confessar com a sua boca, eles pararam e falaram assim, olha, a gente não pode ter certeza, mas, ao que tudo indica, ao que parece, o corpo dele responde quando a gente fala Cristo. Então, deixa para o Espírito Santo julgar, mas assim, parece que o Espírito Santo está agindo na vida dele. Por quê? Porque existem muitos deficientes que dá para perceber que parece que o negócio ali não é... E aí é uma leitura espiritual. É uma leitura, de fato, do pastor ler isso, da igreja ler isso de maneira espiritual e autenticar. Não, realmente parece que ele é cristão ou não. Ou se ele tem atitudes totalmente perversas, poxa, vamos avaliar melhor, vamos pegar o evangelho mais, vamos fazer de alguma maneira para que ele possa, então, crer. Mas é um caso difícil. É difícil. E aí entra no sentido especial, também de que talvez Deus salve pessoas especiais que não têm consciência alguma, que não conseguem confessar a Cristo. Talvez Deus salve essas pessoas de uma maneira especial ou não.
Mas são casos, cada caso é um caso. E não é uma coisa que a gente vê na Escritura como regra, né? Não tem. Mas é interessante se pensar, né? É interessante a gente pensar também como igreja. Poxa, e se entra uma pessoa nesse sentido? Como que a gente faz? Um autista de 3º ou 4º nível, como que a gente faz? Realmente a gente tem que avaliar cada caso e pensar. Mas de fato é difícil. Então, a pessoa, para ser batizada, ela precisa crer, certo? Precisa crer. Creia e seja batizada. Tem muitos casos que a gente olha. Esse caso de Filipe, por exemplo, Atos 8, 36 e 17, que diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui é água. Que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então ele deixa isso bem claro, que crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus, então ele pode ser batizado. Então nós acreditamos nisso. Quem pode ser batizado? Aquele que crê e confessa: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ok, então você pode ser batizado. Ok? Terceiro, qual é o elemento, né, que a gente entra numa discussão, 3º e 4º. Já vou ler o 3º e 4º para a gente encerrar com essa discussão, tá? O elemento exterior a ser usado nessa ordenança é a água, no qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é claro para nós, né? A Escritura deixa isso bem claro, que o elemento que nós devemos utilizar para o batismo é água. Ok? Isso não há dúvidas que a gente tem que batizar a pessoa também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em nome do Pai, no sentido de que é Ele quem autentica, em nome do Filho, que é por meio do sangue de Cristo Jesus, que nós estamos batizando, por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus, que nós estamos batizando aquela pessoa, e do Espírito Santo, no sentido que é o Espírito Santo quem converteu aquela pessoa. Então, no nome da Trindade é que nós batizamos, como diz Mateus 28 e Atos 8, 38, também que ele é batizado, então, na água, né? E tantos outros batismos que a gente vê, o batismo dos discípulos de João, que são batizados posteriormente lá em Atos, e tantos outros que a gente vê isso de exemplo. Quarto, e é aqui que a gente entra na questão. Tá batizado por água, mas e aí? Por imersão, ou aspersão, ou infusão? Como que deve ser o batismo? Quarto ponto. Imergir ou mergulhar a pessoa é necessário para a apropriada administração desta ordenança. Isso aqui é o princípio e a gente vai explicar um pouco sobre isso. Mateus, vou ler rapidamente aqui. Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Jesus ele foi batizado por imersão. Mas pode ser que eles tenham feito por aspersão, que é o que significa a imersão? É você imergir a pessoa, você deitar a pessoa na água e subir. Deitar a pessoa por completo e subir. Normalmente naquela época era feito a pessoa se deitando de costas e aí subindo, ok? Mas tem que cobrir a pessoa por completo. Isso era o batismo feito de arrependimento por João. Isso era alguma coisa comum. Mas podia ter sido feito por aspersão, que é você jogar a água por cima da cabeça da pessoa. Podia ter feito isso? Não. Por quê? Por que não? Porque esse não era o costume do batismo de João. O costume do batismo de João era imergir a pessoa e subir. Então Jesus foi batizado assim. E aí quando a gente vê lá em João 3:23, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Então João batizava em um rio onde tinha muitas águas, ao ponto, tanta água que podia imergir a pessoa e subir, ok? Por que nós, batistas, também acreditamos nesse ponto? Romanos, deixa eu ver qual é o texto aqui certinho.
Romanos 6. Deixa eu ver 6. Romanos 6. Aqui, Romanos 6, versículos de 1 a 4. Diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. O que o batismo significa para os batistas, tá? E por que imersão? Porque o batismo por imersão. Porque o batismo de imersão para os batistas significa que nós estamos morrendo com Cristo, então por isso que é deitar de costas na água e ressuscitando para uma nova vida. Então, subindo da água. É dessa maneira que nós acreditamos. Então, o batismo para os batistas significa isso. É a morte e a ressurreição de Cristo Jesus em nós. Por isso que a gente faz esse ato de deitar e levantar. Agora nós entramos no último ponto para a gente encerrar nosso tempo aqui sobre o batismo. Pode batizar por aspersão? Sim ou não? Eu acho que sim. Ok, Babi acha que sim. Dependendo da situação, sim. Vou fazer que nem o Augusto Nicodemus prestando sobre isso aí. Ele falou assim, vocês acham que como pode batizar aqueles 3 mil de Atos? Não é nem pode esse ser. é o meu questionamento. O questionamento é em relação, por exemplo, Lugarizado. do carcereiro. Não é nenhum relato que tinha água perto. Tinha água perto, em Filipos. Filipos? Tinha. Mas em lugares árabes, onde a água Mas é... assim, leva a questão da cabeça da pessoa. Ok. Todos os relatos que a gente vê bíblicos, todos os relatos, a não ser dos discípulos de João que se encontram com Pedro ou com Paulo, acho que é com Pedro, tirando todos os outros relatos, tinham rios perto. Então essa questão da desculpa, mas não tinha rio perto para ser batizado. Tinham. E muitas cidades tinham tanques batismais. Isso era uma coisa comum entre os judeus. A questão que está é, na Bíblia a gente não pode ver nenhum princípio de batismo por aspersão. Mas pode ser que exista algum lugar que não tenha a possibilidade de aspersão, de imersão, desculpa, que é de muita água. Pode ser que exista algum lugar assim? Sim. Nosso Piauí tem lugares assim? Sim. Né? Então o que eu faço? Eu não batizo? Não tem um rio. Todo rio é seco. Não tem uma piscina. Não tem uma caixa da água. Eu não batizo a pessoa? E aí? E é isso, né? Ok. E aí que está o ponto. Qual é a ideia que nós entendemos como batistas reformados, tá? Diferente de muitos batistas tradicionais. Existe um artigo desse pessoal da Confissão de Fé Batista aqui de 1689, que ele é um artigo que vem depois dessa confissão escrita. Então, na confissão, eles colocam: é necessário, para a apropriada administração dessa ordenança, o imergir. No entanto, depois de um tempo, eles escreveram um adendo, um artigo, onde dizia assim, mais ou menos aqui, assim, eu vou parafrasear. O ideal é que haja batismo por imersão em água gelada. Eles colocam uma água gelada específica. Ou seja, mergulhar a pessoa em água gelada. Não tendo água gelada, ou porque está muito frio na cidade, então pode-se aquecer a água, para que a pessoa não sofra. O ideal é que tenha um batismo normal em uma água morna, uma água gelada, e a gente batiza por imersão. Não tem água gelada, ou porque já está muito frio, então tudo bem, pode aquecer a água e pode ser batizado com água morna. Tudo bem, não tem problema. Porque tinha gente que acreditava, não, só podia ser em água gelada. Eles colocam esse acréscimo aqui. Segundo ponto,
não tem como batizar a pessoa por imersão. Então, o ideal é que se junte o máximo de água da comunidade ali, pegue um balde ou algo parecido e jogue bastante água acima daquela pessoa, para que ela seja completamente molhada com água gelada. Não tem água gelada? Então esquenta. Não tem muita água em um balde, como que a gente faz? Pega um copo e joga em cima daquela pessoa. Não tem água gelada? Esquenta a água e não tem problema algum. Então, o que os batistas acreditam nesse sentido? Qual é o ideal? O ideal é que seja por imersão, porque representa a morte e ressurreição de Cristo. É o ideal. Esse é o ideal. De fato, a Escritura deixa bem claro. O ideal é esse. Ok, não temos essa possibilidade. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente ter esse tanto de água aqui no nosso ambiente onde a gente está. O que a gente faz? Então faz o que dá. Faz o que dá. O importante é a representação e não propriamente o meio em si. O meio ideal é isso, mas o que representa aquilo é o mais importante. Existem muitas igrejas em lugares perseguidos que não tem como a pessoa ser batizada em uma piscina. Não tem como. Então o que eles fazem? Joga bastante água. Uma pessoa de leito, uma pessoa que está em seu leito, quase leito de morte. Como que eu vou pegar aquela pessoa e jogar numa piscina? Não tem como. Eu batizo? Não, jogo uma água. E aqui muitos batistas iriam me condenar por causa disso. Então como que a gente faz? Existem as exceções. Existem as exceções. Agora, o ideal qual é? O ideal seria por imersão. A pessoa ela é presbiteriana, e eu ensaio com isso. A pessoa é presbiteriana, ela batizou quando era bebê. Ela pode ser aceita na igreja batista? Ou tem que se batizar de novo? Eu acho que tem que se batizar. Depende. Ela foi batizada quando bebê. Bebê tem que se batizar de novo. Creu depois. Eu acredito, vai ser aceito. Mas você não é criado batista? Mas ela não criou. Depois do batismo. Mas ela criou. Então você não é criado batista. Não, eu sou, mas seria exceções à regra. Quê? Exceções à regra. Como batistas, nós acreditamos que se ele foi batizado quando bebê, ele não cria ainda. Ah, mas hoje ele crê, mas não cria ainda. Qual é o ideal? O ideal é que ele seja batizado pela primeira vez, porque nós desconsideramos esse primeiro batismo dela. Agora, eu sou presbiteriano, eu fui batizado com 7 anos de idade, por exemplo. Mas eu cria com 7 anos de idade. Eu confessei a Cristo Jesus com 7 anos de idade. Mas foi por expressão. Tem que batizar de novo? Ela creu. Então, qual é o princípio batista? Para a gente encerrar, que nós já passamos o nosso tempo. O princípio batista é: precisa crer, ser batizada para ser aceito. Ela precisa crer. Ah, eu fui batizado numa seita, numa igreja que não confessava Cristo como seu Senhor e Salvador. Fui batizado na igreja católica. O batismo é aceito? Não, porque ela não cria em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E foi batizado por uma igreja que não cria em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. A igreja não cria nisso. Então ela tem que ser batizada por uma pessoa que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então o princípio batista, para resumir, principalmente o reformado, precisa emergir, mergulhar, o ideal, mas o mais importante é, ela precisa crer e ser batizada. O meio não importa tanto assim. Existe o ideal, existem as exceções, mas nós aceitamos nesse sentido. O que mais importa diante de tudo isso, para a gente encerrar, o que mais importa é ela ter confessado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ah, mas se a pessoa morreu sem batismo, vai para o inferno? Se ela não foi batizada, mas ela creu em Cristo Jesus, ela vai para o inferno? Não. Porque o que importa, o que salva, não é o batismo. O que salva é crer em Cristo Jesus. O batismo ele é uma representação. É uma ordenança? É. Mas é uma representação daquilo que aconteceu em seu coração.
se a pessoa crê em Cristo Jesus, ela já foi batizada em seu coração. E é isso que mais importa. Diga, Caio. Se ela tem a oportunidade e ela não quer, é complexo afirmar que ela precisa, já que é uma evidência. Exatamente. Agora, se ela não teve a oportunidade, como exemplo do ladrão da cruz, aí já é outra história. De que ali a afirmação do próprio Cristo, que ele foi salvo. Ele não teve a oportunidade de, peraí, vamos tirar aqui da cruz para te batizar, né? Não, ele morreu. Chove aí, Deus. Chove aí para ser batizado. Justamente, não teve a oportunidade. Mas se há a oportunidade e a pessoa se declara cristão, não quer, aí já é outros 500. Legal. Porque ela realmente não quer demonstrar aquilo. Justamente. Se a pessoa ela é cristã, ela não foi batizada ainda porque ela não quer, isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. Ok? Muito bom. Vamos encerrar. Já passamos o nosso tempo aqui. Vou orar para a gente encerrar. Pai querido, obrigado, porque o mais importante dessa lição é nos lembrar da morte e ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas, nos lembrar que Cristo Jesus salvou as nossas vidas da condenação do inferno e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos deu o céu como herança e nós podemos ter a certeza dessa salvação. Ó Pai, nos ajude a compreender, continuar compreendendo sobre o que é o batismo. A Tua palavra não nos mostra claramente muitas coisas que nós discutimos aqui, mas o que mais importa é não perdermos o princípio do valor do batismo. O que realmente o batismo importa para as nossas vidas. Os meios, as discussões, a gente pode gastar tempo nisso, mas o que mais importa mesmo é pessoas serem batizadas, é pessoas serem salvas por Cristo Jesus, serem libertas do inferno e serem batizadas no seu coração. Acreditarem em Cristo Jesus como Senhor de suas vidas, é isso que mais importa diante de tudo isso. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude como igreja a entender a importância do batismo e da ceia também, como veremos na semana que vem, como ordenança de Cristo e como algo valoroso para a igreja de Cristo Jesus. É o que oramos, em nome de Cristo. Amém.